Olá, hoje é um dia que nós vamos falar de direito civil, porque é quarta-feira e toda quarta-feira a gente conversa sobre direito civil. Mas hoje eu vou fazer um especial sobre contratos. Eu vou fazer isso porque nós estamos num momento complicado e é importante trazer temas atuais, temas cuja reflexão são necessários nesse momento que nós estamos passando e nada mais pertinente do que falar sobre contratos, sobre o princípio da imprevisão. Mas para a gente chegar lá, eu preciso falar primeiro sobre o que é um contrato, quais são os princípios que regem os contratos, para que a gente possa entender de forma ampla, então, o princípio da imprevisão. Me acompanha e a gente já vai chegar lá. Então, primeiro, a gente tem o princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade representa a ampla liberdade de contratar, fazendo com que, após a anuência dos termos do contrato, ele vire lei entre as partes. E então, esses termos contratuais podem, inclusive, ser exigidos em juízo. E temos o princípio do consensualismo, e o Venosa já nos diz que o contrato ele se reputa perfeito no momento em que há a oferta e o aceite, não importando a tradição, porque a tradição ela faz parte do negócio jurídico e não é pressuposto do contrato. As únicas exceções, então, a esse princípio são os contratos reais e se há aperfeição com a entrega do objeto, que, por exemplo, o comodato, o mútuo e o depósito. Já o princípio da relatividade diz que o contrato faz lei entre as partes e não se estende a terceiros. Esse princípio ele possui algumas exceções que estão previstas lá dentro do Código Civil, no artigo 436 e 438, que nada mais é do que estipulação em favor de terceiros. Agora a gente está chegando naquele momento que está ficando quente. Vamos falar da onerosidade excessiva. E esse princípio ele se opõe ao princípio da obrigatoriedade, que diz que o contrato faz lei entre as partes, e tem como objeto o fato de que as partes podem procurar o judiciário para rever as cláusulas contratuais e restabelecer o equilíbrio desse contrato, tendo em vista causas exteriores que acabam modificando esse equilíbrio contratual. E o resultado desse desequilíbrio, é claro, é o que diz o nome do princípio, acaba tendo uma onerosidade excessiva para somente uma das partes. Então, a gente vai lá na doutrina e o Monteiro nos diz que as causas de onerosidade excessiva que podem ser reportadas judicialmente para alterar esse desequilíbrio contratual são a ocorrência de fato extraordinário, mas também imprevisível, a alteração da situação de fato que existia na hora da contratação e que na hora da execução passou a ser diferente e até impedindo a execução desse contrato, e também vantagem exagerada de um frente à onerosidade descomunal de outro. É claro que é importante ressaltar que essas revisões elas são cabíveis dentro de contratos cuja execução é diferida ou de trato excessivo e também aqueles contratos ditos comutativos. O próximo princípio é o da boa-fé, e a boa-fé ela pode ser objetiva ou subjetiva. A subjetiva diz respeito à conduta pessoal dos contratantes quando eles acreditam estar agindo de acordo com as regras de direito, mas na verdade a realidade é bem diversa. A objetiva ela tem previsão legal e ela está expressa nos artigos 422, 113 e 187 do Código Civil. Esses artigos expõem qual o comportamento adequado de acordo com a probidade, moralidade e respeito ao objeto do contrato, certo? Agora nós temos umas novidades legislativas, porque tudo que eu falei anteriormente, você já sabia, a gente aprendeu na faculdade. Só que deixei os 3 últimos princípios fundamentais para essa explicação que eu vou dar agora, sobre a imprevisão como razão de revisão dos contratos. E para que vocês entendam a imprevisão como razão de revisão dos contratos, eu deixei os 3 últimos princípios mais importantes por último, e é sobre eles que a gente vai falar agora, que é o princípio da obrigatoriedade. A gente já sabe, uma vez que houve a oferta e o aceite, o contrato ele se reputa perfeito. Então ele faz lei entre as partes, que é aquela famosa expressão latina pacta sunt servanda. Mas a gente também tem que entender que o princípio da obrigatoriedade ele pode ser mitigado frente ao princípio da função social do contrato e o princípio da ordem pública. E a gente vai conhecer eles agora.
A obrigatoriedade, como eu já disse antes, ela é uma força que vincula as partes aos termos do contrato. Só produz efeito para as partes do contrato e não para terceiros. E por que esse princípio é importante? Ele é importante porque ele vai trazer segurança para o negócio jurídico e vai possibilitar que o objeto seja exigível, imutável e intangível. O pacta sunt servanda só pode ser alterado em razão da onerosidade excessiva. Já o princípio da ordem pública, ele prevê interferência do Estado dentro da relação contratual para que ela retome o seu equilíbrio. E 2 exemplos que eu posso trazer para ilustrar o princípio da ordem pública nos contratos é o próprio Código do Consumidor e também a Lei de Usuras. E o próximo princípio, que é o princípio da função social do contrato, está expresso lá no artigo 421 do Código Civil. E esse princípio, ele impõe uma limitação expressa ao princípio da liberdade de contratar e o princípio da autonomia da vontade das partes. E a função social do contrato, ela vai incidir direto no objeto, na vontade das partes e na função que esse contrato desempenha na sociedade. Sobre o objeto, a gente sabe que ele tem que ser determinado ou determinável, ele não pode também ser ilícito, e em relação à vontade das partes, tem que estar ligada à capacidade das partes, à inexistência de vício, dolo ou erro, e o vício que eu estou falando aqui é um vício de consentimento. Essa vontade das partes de contratar e o objeto do contrato, eles têm que estar de acordo com a ordem pública. E um exemplo disso é o artigo 173 da Constituição, parágrafo 4º, que diz que não se admite negócio jurídico que implique abuso de poder econômico ou até a dominação de mercados. Então, fica muito claro o princípio da ordem pública sobre os contratos quando a gente ilustra isso com este artigo da Constituição. Em razão desses fatores, nós temos a mitigação do princípio da obrigatoriedade. Agora vocês vão lembrar do que eu falei lá sobre o princípio da obrigatoriedade, que eu disse que tinha como objetivo trazer segurança para essa relação contratual vida entre as partes, garantindo o cumprimento e exigibilidade, a imutabilidade e tangibilidade do contrato, mas que essa obrigação era mitigada em razão da onerosidade excessiva. E a onerosidade excessiva justamente tem como uma das suas causas a imprevisão. E aqui entra a teoria da imprevisão. A teoria, então, da imprevisão, ela tem como um dos pressupostos a onerosidade excessiva. E tem como fundamento os artigos do Código Civil de 478 a 480-A. E para falar mais sobre a imprevisão, a gente precisa falar dos pressupostos dessa imprevisão. E os pressupostos são a existência de um fato superveniente. Esse fato superveniente, ele é imprevisível, alterando, então, o equilíbrio contratual, fazendo com que uma das partes seja excessivamente onerada. Lá no artigo 478 do Código Civil, a gente tem a imprevisão incidindo sobre os contratos cuja execução é de trato sucessivo ou diferido, fazendo com que essa onerosidade ela seja caracterizada pela vantagem excessiva de uma das partes em razão desse fato superveniente e imprevisível. O devedor, com base nisso, ele pode pedir a resolução do contrato, sendo que os efeitos da sentença eles vão retroagir até a data da citação. 479, por sua vez, ele diz que para evitar essa resolução do contrato pode haver alteração das cláusulas contratuais para que se permita, então, a continuidade desse contrato, restabelecendo o equilíbrio contratual. No 480, nós temos a possibilidade, nos contratos onde há a obrigação de somente uma das partes, que essa prestação ela seja reduzida, alterando então a execução do contrato para que não haja onerosidade excessiva. O 480-A, ele surgiu com a medida provisória 881, porém, com a conversão dela na Lei 3.874, nós temos a revogação desse artigo. Porém, ele ainda é aplicável com base no princípio da temporalidade. Nós temos que as relações contratuais que foram havidas durante a vigência dessa medida provisória, as disposições contidas na medida provisória. É importante ressaltar também que no Código Civil nós trazemos uma disposição expressa sobre a resolução do contrato lá no artigo 474, que diz que a cláusula expressa ela opera de pleno direito e a cláusula resolutiva tácita ela necessita de interpretação judicial. No artigo 475, nós temos que a parte lesada pelo inadimplemento ele pode pedir sim a resolução do contrato, se não preferir que ele seja cumprido. E em qualquer desses casos pode também pleitear perdas e danos.
É importante frisar também que no artigo 476 nós temos uma disposição que nos contratos bilaterais nenhuma das partes pode exigir que o outro cumpra sua obrigação quando não foi cumprida a obrigação própria que lhe incumbia dentro do contrato. E no 477, nós temos que, após a conclusão do contrato, se houver uma diminuição patrimonial de uma das partes, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte, então, se recusar a cumprir a sua obrigação contratual, até que aquele outro contratante que não cumpriu a sua parte satisfaça as suas obrigações ou então ofereça uma garantia. A imprevisão, nesse momento, ela opera no sentido de que é possível, sim, dar prevalência para revisão dos contratos no lugar da resolução. E a resolução, ela vai ser sempre cabível quando não houver a possibilidade de revisá-lo. É necessário, então, entender que o fato da pandemia, ele atinge a economia de uma forma tão pungente e com efeitos de eco em todas as esferas, tanto na esfera comercial quanto na esfera civil, de forma que os contratos passam a ser, sim, onerosos para algumas partes. O fato da própria pandemia é a situação imprevisível que vai originar uma onerosidade excessiva, que é um dos pressupostos da imprevisão para que ela seja aplicada no caso concreto. Então é necessário que se façam presentes todos os pressupostos que eu já falei antes sobre a teoria da imprevisão. Mas existe também uma certa mitigação dessa necessidade de comprovação da onerosidade excessiva, que está prevista na 4ª Jornada de Direito Civil, sobre o artigo 478, que diz que a onerosidade excessiva ela não precisa ser demonstrada cabalmente quando está explícita a vantagem excessiva de uma das partes. Essa é a resolução 365, mas nós temos outra que é a 366 e fala sobre o artigo 478. E nós sabemos que numa contratação existem riscos, não é verdade? E é sobre isso que trata essa resolução. Ela diz que o fato imprevisível, ele não pode estar contemplado dentro dos riscos assumidos durante a contratação. E que esses riscos, uma vez que acontecem e são odiernos, eles não dão causa à onerosidade excessiva, porque é possível que eles estejam previstos dentro do próprio contrato. E é importante falar também sobre a previsão específica do Código do Consumidor, que no artigo 6, inciso 5, consagra a teoria da imprevisão, dispensando o elemento da imprevisibilidade. O consumidor, então, ele pode requerer a revisão do contrato quando a circunstância superveniente ela altera a base do objeto do contrato, o que acarreta numa prestação excessivamente onerosa. Como nos contratos de consumo, então, não se exige essa imprevisibilidade, basta a alegação da onerosidade excessiva para que haja essa revisão. Então, em resumo, nas causas onde se aplica o CDC, essa onerosidade excessiva ela é por si só um fundamento para que haja revisão dos contratos, desde que ela seja superveniente à celebração do contrato, pensando o elemento imprevisível. Então, depois de discutir todos esses princípios, a gente já sabe que existe uma grande gama de contratos que são passíveis de revisão, dado a imprevisibilidade e a imprevisibilidade da pandemia. Nós sabemos, então, que essa imprevisibilidade ela pode ser utilizada como fundamento da revisão dos contratos e que ela é dispensável, então, quando se trata de contratos de consumo com base no artigo 6º, inciso 5 do Código do Consumidor. Então é isso, nós tínhamos para falar um pouquinho sobre teoria da imprevisão. E eu peço que vocês deixem seus comentários dizendo se concordam comigo, se não concordam, se tem alguma novidade que você possa acrescentar a esse vídeo. E eu fico à disposição caso tenha algumas dúvidas e desejo um ótimo dia de trabalho para todos. E eu vou continuar produzindo material porque a 4ª-feira de Direito Civil Especial de Contratos não para.